Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume no sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. E enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista para libertar os oprimidos, e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, fechou o livro e entregou-o na mão do ajudante. Sentou-se e todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos aprovavam Jesus, admirados, com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Este não é o filho de José? Mas Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o provérbio médico: cura a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que tu fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não havia chuva do céu durante 3 anos e 6 meses. E houve grande fome em toda a região. No entanto, nenhuma delas foi enviado Elias. E sim a uma serpente estrangeira que vivia em Sarepta, na Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos da sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. Levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Anunciar Cristo nos compromete a cometer situações que aos olhos do povo é a situação certa e situações que aos olhos do povo é uma situação tanto quanto louca. Jesus no Evangelho de hoje nos mostra que nem só de felicidades e nem só de conquistas vive um cristão, mas também de tudo aquilo que ele adquire como experiência. Veja o que é interessante. A experiência não é o fato de eu ter conseguido superar aquele desafio, mas também não é o fato de eu ter fracassado naquele desafio. A experiência se dá a partir do ponto em que eu aprendo algo daquilo que eu realizei. Por exemplo, eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo têm experiência com andar de bicicleta. Você sobe em cima da bicicleta, pedala e vai. Claro, nos primeiros dias foi difícil. Nos primeiros dias a gente cai, a gente tropeça, a gente não sabe guiar o guidão da bicicleta. Porque nos falta esta experiência. Mas aí ao longo dos dias a gente vai adquirindo essa experiência, a gente vai adquirindo essa sabedoria e a gente vai sabendo guiar. E aí quando a gente menos imagina, a gente está andando sozinho de bicicleta para todo quanto é canto. É exatamente isso que Jesus nos mostra no Evangelho de hoje. Vejam que interessante. A sabedoria que Jesus tinha para ensinar aos profetas, para ensinar aos doutores da lei. E mesmo assim, os doutores da lei não deram ouvidos.
O Evangelho de hoje nos mostra que Jesus retorna à sua terra natal, a Nazaré, aonde ele nasceu. E chegando em Nazaré, Jesus vai até uma sinagoga, como era sábado. De costume, nos sábados, as pessoas, as populações, iam nas sinagogas, faziam orações, rezavam, jejuavam e só comiam um alimento por dia. Esse era o costume dos judeus da época. E não era diferente com Jesus. Chegando lá, ele foi até a sinagoga e foi convidado a partilhar a palavra. Ali ele faz a partilha de uma leitura do profeta Isaías, que diz exatamente que o Espírito do Senhor está sobre mim e me fez proclamar a boa nova e a unção aos pobres, e enviou-me a dar libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, e libertar os oprimidos. Em seguida, Jesus fecha o livro e começa a dizer que aqui foi cumprida a passagem do Senhor que havia dito. Vejam que interessante que Jesus começa primeiro com elogios. Ele recebe elogios dos doutores da lei dos fariseus. Tanto que eles dizem, o pai desse Jesus não é José? Este tal de Jesus aí, o pai dele é José. Ele era carpinteiro. Conheço ele. Jesus fica o quê? Triste. Porque eles não reconheceram a graça de Deus dentro do Espírito de Jesus, dentro do coração de Jesus. Isso muitas das vezes nos entristece. Isso muitas das vezes nos deixa triste. Quando nós tentamos utilizar da graça de Deus e a pessoa não reconhece essa graça. Se isso nos deixa triste, como deixou o coração de Jesus, sabendo que ele não foi bem recebido dentro da sua casa. E aí Jesus utiliza da sabedoria. Ao invés de tentar debater com os doutores da lei e com os fariseus, Jesus utiliza da sabedoria. E é este um problema nosso. Esta é um primeiro ponto que nós precisamos mudar no nosso coração. Muitas das vezes, para debater algum assunto, para rebater algum problema que nós temos, algum problema que foi jogado para nós utilizamos de qualquer outra coisa, menos da sabedoria. E o mais comum é utilizar da justificativa. Infelizmente, nós vemos várias situações de pessoas que dizem, de pessoas que cometem alguma coisa, cometem algum erro, e aí a pessoa vira e fala, por que você fez isso? Ah, porque tal coisa aconteceu e tal coisa aconteceu, e aí tal coisa aconteceu, e se não fosse isso daí eu não teria feito. Eu cometia muito essas justificativas. Vou dizer, em a parte, eu fazia muito essas justificativas. Por que você não foi bem na prova? Ah, porque eu não tinha muito tempo para fazer a prova, porque eu não consegui entender direito a questão, porque a professora não passou aquela matéria. Mas espera aí, a prova é minha. Quem errou foi eu. Exemplos como este não é para dizer, eu preciso me humilhar para poder chegar no reino dos céus, mas também é reconhecer que nós não somos capazes de acertar tudo. Exemplos de humildade são exemplos fortes e que nos levam ao reino dos céus, porque é só me humilhando, é só eu me abaixando que eu consigo olhar para o outro. Quanto mais eu me enriqueço, quanto mais eu tenho grandeza no meu coração, eu não pratico da sabedoria e eu não consigo olhar o próximo que está ao meu redor.
Mas veja bem, quando Jesus fala de riqueza, e das vezes que ele fala de riqueza, é comum ele comparar o rico e o pobre. É comum ele comparar uma pessoa que tem muitos bens, muitas coisas no mundo, e uma pessoa que não tem nada. Mas a riqueza que Jesus fala, e é esse um ponto que eu devo frisar, a riqueza que Jesus fala não é a riqueza física, mas a riqueza de espírito. Tem gente que não tem nada e não consegue olhar para o próximo. Fica no seu individualismo. Tem gente que tem tudo e só tem olhar para o pobre, só tem olhar para a pessoa que está mais humilde. A sabedoria nos mostra que nós devemos olhar além daquilo que está sendo falado, além daquilo que está sendo mostrado, porque eu começo a compreender os gestos, as ações, aquilo que Jesus falava, por que ele falava daquela forma. Muitas das vezes não vai ser aquilo que nós queremos escutar, mas vai ser aquilo que nós precisamos escutar. E a sabedoria precisa dizer isso no nosso coração. Nem sempre Jesus vai falar daquilo que nós queremos escutar, mas sim o que nós precisamos escutar para a nossa vida. E este precisar muitas das vezes vai ser leve, muitas das vezes vai ser pesado. Muitas das vezes vai ser fácil de escutar, muitas das vezes eu não vou querer mais nem pisar na igreja. Porque é difícil ser cristão. E é uma ênfase que eu vou colocar para finalizar o evangelho de hoje. A dificuldade que nós temos para passar os desafios se tem ao fato de que é difícil ser cristão. E cada dia mais está ficando difícil. Nós precisamos voltar o nosso olhar para Cristo, que é a única fonte de reconciliação com o Pai e que é a única fonte necessária para a nossa vida. É difícil, mas se nós passarmos todos os desafios junto com Jesus, eles vão ficar mais fáceis e muito mais simples. Vejam que a finalização do Evangelho se tem a um ponto muito interessante. Queriam jogar Jesus do alto do precipício onde estava localizada a cidade. Só que, como não era a hora de Jesus ainda, desviando pelos doutores da lei, ele seguiu o seu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, eu finalizo o Evangelho dizendo: quando não é a nossa hora, não há nada capaz de impedir, de fazer ao contrário. Quando não é a nossa hora, não há nada que possa nos derrubar e nos tirar da glória de Deus. Coragem, nem tudo está perdido. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.